E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Eu sou Roberta de Moraes, tenho 52 anos, sou radialista, colunista do Portal do Andreoli, produtora de conteúdo, modelo há 37 anos, mãe paulistana. E aqui ao meu lado, essa mulher especial, minha parceira de jornada e bancada, a atriz Beth Correia. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas, a mais um episódio do podcast Mulher Maravilha. Como disse bem a Roberta, eu sou atriz, produtora de teatro e locutora. Estamos aqui mais uma vez com vocês. E a partir de agora, o nosso Mulher Maravilha podcast está no ar e hoje a gente recebe ele, Alexandre Serafim, que é um executivo da indústria farmacêutica e autor do livro Amor in Vitro. Aliás, um livro, Amor in Vitro, é recheado de histórias cheias de humanidade, afetos, que além de trazer muita informação, também emociona. Fiquem atentos. Alexandre, muito obrigada por se disponibilizar a estar conosco aqui contando tua história. Não, peraí, Roberta. Desculpa, gente, aqui é Augusto Maia. É Augusto Maia, o autor do livro. Você está entrevistando quem? O Alexandre Serafim ou Augusto Maia? Afinal, quem é você nessa bancada com a gente, Roberta? Olha, diga! Não é um caso de dupla personalidade, isso eu garanto. Ainda bem, não é? Não é? É que o meu nome é Alexandre Augusto Maia Serafim. No livro eu assino como Augusto Maia e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Alexandre, conta um pouquinho para quem nos ouve e nos assiste, como se iniciou essa tua trajetória dentro da indústria farmacêutica? Como é que isso aconteceu? Como você foi introduzido nesse universo tão fascinante? Olha, Roberta, realmente é um universo muito fascinante e não foi planejado. Eu sou engenheiro de formação. Olha. E acabei começando a trabalhar em empresas e fui fazer um MBA na Inglaterra. E lá no meu projeto de formatura, uma empresa farmacêutica global, muito conhecida, me convidou para fazer um projeto. E a partir dali começou minha carreira dentro da indústria farmacêutica. Eu me encantei, né? Me apaixonei pela indústria, passei por vários segmentos na indústria farmacêutica, né? A gente trabalha com várias classes terapêuticas, mas aconteceu há 10 anos atrás, num movimento de carreira, eu fui trabalhar numa empresa que é especializada no campo do tratamento para a infertilidade, que é uma empresa suíça. É uma das líderes mundiais na produção de hormonioterapia, né, para ajudar os casais que querem ter filhos e às vezes tem dificuldade, às vezes a mulher está com idade mais avançada, ela precisa fazer um tratamento, tomar hormônios. E esses hormônios eram produzidos pela empresa que eu trabalhava. Então, nesse momento, eu tive muito contato com esse universo espetacular da medicina reprodutiva. Em que momento, Alexandre Augusto Maia? Alexandre Augusto Maia, em que momento, quando você foi introduzido nesse universo tão fascinante da reprodução humana, você sentiu essa necessidade, essa vontade, esse desejo de escrever um livro de contos justamente sobre a fertilização in vitro? Foi através das histórias que você ouviu? Como é que isso te envolveu ao ponto de você ter esse desejo? Beth, a literatura está muito presente na minha vida, né? Eu sou executivo da indústria farmacêutica, mas tenho outros interesses, não é? Sou apaixonado por literatura, leio bastante e sempre escrevi, né? Como muitas pessoas que estão nos escutando escrevem, né? Anota num pedacinho de papel e guarda para um dia desenvolver um livro. Era o meu desejo, era meu sonho. Não esperava fazer isso justamente dentro do campo da indústria farmacêutica, mas o que aconteceu? Naturalmente, quando eu comecei a trabalhar com medicina reprodutiva, eu me encantei, né? Encontrei um universo assim espetacular. Então, assim, no meu trabalho, que é um trabalho de marketing comercial, conhecia todos os médicos, as clínicas, visitava as clínicas, via as fotos dos bebês, das famílias na parede, participava dos congressos com os médicos e uma coisa me chamou muita atenção, que nesse campo não se discute só ciência, né? Eu trabalhei em vários campos da medicina, né? Do lado da indústria farmacêutica, né? Linha hospitalar, anestesia, ortopedia, e a gente é muito focado na ciência. Só que na medicina reprodutiva, outras questões são tão relevantes quanto o desenvolvimento científico.
né, as questões sociais, as questões psicológicas, afetivas, né, considerações sobre a religião, sobre acesso ao tratamento. E isso tudo, no contato com os médicos e nos congressos, é discutido. Né? Não basta falar apenas dos medicamentos e dos tratamentos, você tem que falar da vida das pessoas, do impacto, né, que um tratamento de reprodução assistida tem e as suas consequências. E também questões filosóficas muito profundas com relação ao desenvolvimento da ciência, ao futuro da humanidade. A gente está falando aqui de genética, não é? As possibilidades, né, o que pode acontecer, o que já está acontecendo, são incríveis. Aí não tive jeito, né? Eu conversava muito com os médicos, assistia os debates e eles me contavam as histórias. Aí, naturalmente, os amigos, a família, pessoas que eu conheço, que também fizeram tratamento, ou estavam pensando em fazer o tratamento, compartilhavam as histórias deles e delas comigo. Aí não teve jeito, né? Eu tinha que baixar isso para o papel e elaborar as histórias. Mas de certo, né, Beth? Nós lemos o livro e vocês Sim. não podem deixar de ler, porque é um livro riquíssimo, humanamente riquíssimo. Se não fosse Alexandre, esse nosso convidado, alguém que por trás da sua carreira de executivo, numa empresa e num segmento um pouco cartesiano, Total. tivesse uma Sem dúvida. sensibilidade de alma, esse livro não teria saído. Isso é fato. O indivíduo por trás de tudo isso faz toda a diferença, Exatamente. não é? Bom, vou ler um trechinho para vocês aqui Por favor. do livro. Onde nasce o amor? No mergulho das estrelas no mar? No encontro das sementes? Ou in vitro, como eu? Meu pai não conheci, mas minhas mães, sim. Sei que nasci de um sonho e o amor existia. O universo é um sonho de amor infinito e cabe em um tubo de vidro. Esse é o primeiro poema do primeiro conto do livro do Alexandre, que chama Vitória. Nesse primeiro conto, Alexandre, você conta a história de um casal homoafetivo feminino, tentando aí fazer o tratamento para realizar o sonho de ter um filho. Essa história foi baseada em algum relato real, alguma história que você ouviu, ou ela é totalmente ficcional? Não, baseado numa história real. Aliás, todos os contos do livro, eles têm um componente de realidade, porque são as histórias que as pessoas me contavam. Nesse caso, duas amigas, né? Duas escritoras, inclusive, né, que eu conheci. Elas são um casal e eu já estava começando a desenvolver o livro. E eu contei para elas, olha, estou escrevendo um livro, queria conhecer a história de vocês me ajudam? E elas foram super amáveis, simpáticas, compartilharam a história delas comigo. É claro que aqui não é a história delas. É inspirado, exatamente, né? é inspirado, é uma inspiração. Né? O curso da vida delas é diferente das personagens dessa história. Mas assim foi com todos os outros contos. Tem elementos reais. Então, todos os contos que nós temos no livro, eles são reais no sentido que o que está escrito aí acontece de fato, não é? Mas nenhum deles é uma história, é uma transcrição de uma história real. São inspirados em histórias reais, mas são ficcionais. Aliás, esse primeiro conto, quando eu pensei em escrever o livro, meu primeiro pensamento era escrever um livro didático. Por quê? Nesse campo da medicina reprodutiva existe muita falta de informação, de Sim. conhecimento, né? Eu, como trabalhei por 5 anos nesse campo, hoje eu trabalho em outro campo da indústria farmacêutica, né? Não estou mais na medicina reprodutiva, agora trabalho mais com oncologia em outras áreas, mas eu sentia que no tratamento da fertilidade existe muito desconhecimento. Então, é importante dizer para as pessoas, né, da importância que é você ter alternativas. Congelar óvulos, por exemplo, é uma alternativa para o futuro. Discutir os preconceitos, né? Tem Sim. muito preconceito. Quebrar os tabus, né? Falar claramente, tabus. abertamente sobre tudo E desinformação, né? Preconceito versus informação. Desinformação, exato. Desinformação. É por isso que esse primeiro conto, ele é interessante, porque nele eu uso a história para explicar para as pessoas como é o tratamento.
né, que tem as injeções, como acontece, quais são as fases, porque é um processo um pouco complexo para as pessoas que são leigas no assunto entrarem nesse universo. Eu acho que a grande maioria é leiga, né? Muito. Alexandre, agora, no caso específico deste conto, da história dessas duas mulheres, elas buscaram sêmen por doação num banco de esperma? Como é que é isso no Brasil? Conta pra gente. Olha, no caso desse conto, sim, são duas mulheres, então elas têm que fazer inseminação artificial. É interessante, né? Porque como são duas mulheres, bom, precisa por enquanto, ainda precisamos da participação masculina? Ainda precisa do esperma, mas olha, em breve não vai precisar mais. E no Brasil, tem banco de sêmen gratuito. É bem interessante, né? Porque cada país tem uma solução diferente. Sim. No Brasil é gratuito, tem um banco de sêmen e você tem alguma informação sobre o doador. Em outros países, o sêmen é comercializado e você tem informações muito precisas sobre o doador. Quando você fala alguma informação, que tipo de informação se tem aqui no Brasil? Bem básicas e restritas. Básicas, né? Cor de pele, idade? Educação. Não, idade não. Cor de pele e educação. Educação, basicamente, são bem gerais. Em países como Dinamarca, Estados Unidos, que inclusive é comercializado, aí você tem todo o currículo do indivíduo. E você tem, inclusive, alguma opção de entrar em contato com essa pessoa, com esse doador ou não? Acho que lá fora, talvez, né? Não. Aí vai depender da legislação de cada país. Aqui não. É anônimo, né? Agora, se bem que também tem, não é só doação de esperma que existe doação de óvulos também. Ovo-doação. As mulheres também doam. Exatamente. Não é? É possível, assim, a legislação ela evolui muito. É impressionante, porque tudo é muito novo, né? Então, assim, a legislação, a regulamentação que existia há 10 anos atrás é diferente de 5 anos atrás, é muito diferente agora. Em alguns casos, é possível, sim, o conhecimento se o doador permite. Sim. Não é? Então, se a mulher doa o óvulo para uma clínica, né, e permite esse contato, então é até possível em casos especiais. E a outra opção seria uma doação de algum parente próximo, de algum amigo, que também podia acontecer, não é? De comum acordo. A doação do óvulo ou do esperma pode ser feito por qualquer pessoa. O que é mais complicado é a barriga de aluguel, né? Sim. É a gestação, não é? Aí sim, a mulher, às vezes, você tem o embrião, mas ela não consegue desenvolver no útero dela. Então, tem que usar um outro útero. E aí, no Brasil, é possível somente se for voluntário, não pode nada ser comercializado, não é? E um parente até 4º grau. Em outros países é diferente. Tem países que não pode. Tem países que a mulher tem que fazer um transplante de útero. Já existe transplante de útero. Transplante de útero. Aí o transplante pode, mas desenvolvendo tinha outro... ouvido falar sobre isso. E tem outros países em que o que a gente fala, né, de forma popular, né, barriga de aluguel, né, tem um mercado. Barriga acolhedora. Acolhedora, tem vários termos. E aí sim, aí tem gente que viaja para esses países para contratar o serviço. Agora, isso tem uma série de implicações. Lógico, principalmente as éticas, emocionais, emocionais. Muito. É isso que eu estou falando de essa parente. mulher, gente, que está gerando um filho, o quão complicado e quanta estrutura emocional, psicológica, mental. Não, e o quanto essa gestação influencia no próprio feto, não é? Como é que é essa troca de fluidos, de sangue? Porque, eu não sei se eu estou errada, enfim, mas eu já ouvi que sim, que o corpo da mulher que está gerando, ele influencia também na formação desse feto, nas características do feto, embora tenha sido uma outra genética, você influencia também. Mas uma outra pergunta para você, Alexandre, nesse primeiro conto dessas duas mulheres, desse casal, como é que essa tentativa em relação... que eu não vou contar o final do conto, gente, mas assim... Ainda. Como é que funciona essas tentativas do processo de fertilização in vitro?
Tem número de vezes... Máximo. Tem um limite isso, de máximo ou não? E quando acontece do resultado... E quando que o médico ou alguém diz, não, parou, acho que a partir de agora, quem diz não dá mais? É o cliente, é o médico. E como dar uma notícia quando às vezes ela não é positiva, né? De repente a gente tem uma notícia negativa, o casal está tentando há muito tempo, né? uma expectativa emocional enorme, e o médico tem que dar aquela notícia que o procedimento não foi bem sucedido. É uma situação emocionante, né? Em toda fase, né? No processo como um todo, todo o processo, né? É uma sobrecarga emocional bastante grande para todo mundo, né? É claro que para as pessoas que querem ter os filhos, estão fazendo tratamento, mas para o médico também, né? Geralmente, assim, existe uma convenção do que deve ser feito, o que não deve. Não é? Então, a convenção é você tentar até 3 ciclos. Então, a mulher deve tentar até 3 vezes. Mais do que isso, assim, se não conseguiu as 3 vezes, aí já passa um pouco da convenção. Vamos só explicar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando o que significa essas três tentativas. É a implementação do embrião na mulher, já o embrião pronto, é isso? Começa assim, olha, assim, de forma bem simples. Eu até sugiro que vocês têm que trazer um médico para cá. Eu não sou médico. Vamos trazer. Eu sou escritor. Agora a gente está falando com o Alexandre Serafim da indústria. Depois a gente fala de novo com o Augusto Maia do livro. Mas olha, de uma maneira assim, muito simplificada, o que acontece, né? A mulher, ela recebe, através dos hormônios, dessas injeções que ela tem que tomar, um estímulo ovariano para produzir mais óvulos. Então, a mulher, a cada ciclo, produz um óvulo, mas se ela toma esses hormônios, ela vai produzir mais, vai produzir 6, 10, 15, né? Caramba! E aí, o que o médico faz? Ele aspira esses óvulos. Então, esses óvulos que ela produz a mais, né, ele aspira e ele congela, não é? Ele congela esses óvulos. O passo seguinte é fazer a fertilização in vitro. Aí você seleciona esses óvulos e num tubo de vidro, por isso que é a mãe in vitro, por isso, né, que é fertilização in vitro. Sim. Né? Você faz a fertilização in vitro, você junta o óvulo com o esperma e ele vai formar um embrião. Sim. Esse embrião é congelado, não é? Existem várias técnicas, né? Eu estou comentando a mais comum. Esse embrião congelado, ele depois é implantado no útero da mulher. E aí tem outra coisa, você tem uma tabelinha por idade. Você pode implantar um embrião, 2 até 3, de acordo com a idade. Da mulher, tá certo. Exato. Por isso que às vezes nascem muitos gêmeos, né? Quando se faz a fertilização. Trigêmeos, às vezes. Trigêmeos, geralmente são. Porque se der a sorte, os 3 vão emplacar, né? Mas geralmente, quanto mais avançada a idade, você tem que colocar 3 para dar a sorte de um se desenvolver. Então, se implanta o embrião no útero. E aí sim é que vem a gravidez, né? Esse embrião ele tem que se juntar no endométrio e, enfim, desenvolver o feto. Então, quando você fala 3 tentativas, seriam 3... implantações do embrião. Então, ela vai lá, a útero. mulher vai lá e faz a primeira implantação, né, que chama, do embrião. Aí ela espera por um tempo. Aí, se for negativo, ela pode fazer a segunda tentativa de um outro embrião. Na verdade, assim, quando a gente fala ciclo, é da estimulação hormonal. Entende? Porque, assim, o mais difícil é conseguir os óvulos. Depois que você tem os óvulos, você faz a fertilização in vitro e depois a implantação, você pode fazer até mais do que 3. A questão aqui mais delicada é o primeiro passo do tratamento, fazer a estimulação ovariana e conseguir produzir os óvulos. Depois, tudo tem suas probabilidades. Depois é conseguir um embrião saudável, né? Depois da FIV, né? Que é o nome que se usa na fertilização in vitro. Aí o último procedimento, aí sim que é a implantação. Então, tudo isso tem probabilidades e tem riscos, mas quando a gente fala de 3 vezes, é 3 vezes da estimulação ovariana. E é um cenário maravilhoso, né? A gente está falando de
expectativa de vida, não é? De esperança, de sonho. Alexandre, dentro da tua carreira, né, que você deve ter, a gente sabe que você ouviu histórias belíssimas, acompanhou outras tantas. Qual é a história que fica para você, assim, que mais te emociona quando você pensa como um exemplo de superação na tentativa de ter um filho? Ah, Roberta, todas, né? Por isso que o nome do livro começa com amor, né? São histórias de amor, todas elas. Seja mulher solteira, homem solteiro, né? Casal Produção independente. homoafetivo, ou casal heterossexual. Todas são histórias de amor. É uma entrega muito, muito, muito grande, muito genuína, né? Você querer ter um filho é o que existe de mais importante na nossa humanidade. É assim que a gente se perpetua a espécie. É algo instintivo do ser humano. Então, assim, todas as histórias são incríveis. E agora com o livro, por exemplo, muita gente que lê o livro vem e me revela a sua própria história. Se sente à vontade, não é? Se sente... Encontra esse lugar para falar sobre essa questão. Se vê representado, né? Exato. Mas as histórias todas são incríveis. Olha, a história das pessoas homoafetivas, como ainda ainda tem muito preconceito na nossa sociedade. Muito preconceito. A gente acha que não, mas aquele preconceito velado está em todos os lugares, não é? E são histórias muito emocionantes, porque é um sonho, né, de ser mãe ou de ser pai, numa sociedade que ainda é preconceituosa, mas está melhorando rapidamente, ainda bem. E um casal de mulheres ou um casal de homens ter só um filho. A mulher que resolve ser mãe sozinha é algo que a gente já conhece há bastante tempo. Produção independente. Mas e o homem? Exato. E o homem sozinho? Já começa. E agora ele precisa de um útero também, né? O homem da produção independente, além do... Porque a mulher, ela precisa do esperma, não é? Que já está tudo resolvido. O homem, para uma produção independente, ele precisa de uma doação, muitas vezes de um óvulo e de uma barriga de aluguel. Exato. Então é tudo muito rico, né? O que entra em jogo na religião, por exemplo. Cada religião, dependendo da religião que você tenha, ela encara essa questão de uma forma diferente. Por exemplo, você tem vários embriões congelados. Você conseguiu a fertilização. O que faz com os outros embriões? Exato. Essa é uma pergunta que me pega, sabia? Como é que fica essa questão? Como é que se fica? Faz com esse? Para onde vão esses embriões, outros congelados? Eles servem para uma doação, para alguém? Eles podem ser doados ou em algum momento serão descartados no futuro. Descartados. Como lixo genético, é isso? Então... E aí, como é que isso fica? É um dilema, para mim, bem complicado. Uma questão ética delicada. Delicadíssima, mas como tudo. É por isso que muitas vezes os médicos recomendam o congelamento do óvulo. E não do embrião, né? E não do embrião. Né? Aliás... Para usar transformar em embrião no momento certo. Né? E se o casal se separa? Não, você agora... E se um dos dois morre? Exato, era exatamente disso de conflitos e questões. Era exatamente isso que eu ia puxar agora, né? Que a próxima questão aqui nesse bate-papo é justamente essa, já que a gente está tocando nesse assunto, inclusive, que é a questão moral, a questão ética. Você tem um conto aqui no livro, assim, muito tocante sobre a história de um casal que quer ter o sonho de... eu não sei onde ele é. O casal em que a mulher, ela é jovem, um casal muito jovem, eles decidem ter um filho, mas ela se depara com um problema de um câncer que precisa ser tratado. E o Alexandre, assim, o Augusto Maia, ele desenvolve lindamente essa questão, como é que o casal vai desenvolver essa história do enfrentar o tratamento de câncer e, ao mesmo tempo, manter, sim, a vontade e o desejo de ter esse filho. É o Emília, né? É Emília. Nossa, Emília. Essa história é tão bonita. Essa história é belíssima. Nos conte, por favor. Conte para nós. E é inspirado em uma situação muito real e cotidiana. No Brasil, cerca de mais de 70 mil mulheres por ano desenvolvem câncer de mama. Não é? Uma boa parte dessas mulheres são jovens, em idade reprodutiva e ainda não tiveram filhos. Então, assim, do meu ponto de vista, tinha que ser uma obrigação, um protocolo, né, do oncologista, antes de começar a quimioterapia, propor para essas mulheres o congelamento dos de óvulos. Claro.
E nem sempre é assim. Para falar a verdade, uma minoria sabe disso. E aí, o que acontece? Quando a mulher vai fazer o tratamento quimioterápico, isso impacta na reserva ovariana dela. E muitas, depois da quimioterapia, passam a ser inférteis. E não podem realizar o sonho de ter um filho. Não é? Então, eu me deparei com isso quando eu trabalhava nesse ramo. E a gente trabalhou muito essa coisa da comunicação, trabalhávamos com os oncologistas, que eu acho que é uma obrigação, tem que dar essa oportunidade. Teria que ser um protocolo, Sim, não é? no papo anterior com a doutora Paula Fatback, que também é uma grande, acho que a gente vai um dia poder colocar vocês dois juntos, ela nos falou, Roberta, esse papo que antecede qualquer situação que a mulher não está livre de passar, como essa questão da mulher ser acometida por uma doença antes de engravidar, ela falou, a ginecologista, ela tem que estar atenta alinhada à sua ali, paciente. né? Né? Olha, você já tem uma certa idade, o que você acha de fazer um congelamento de óvulos? Sugerir, porque muitas vezes essa mulher, principalmente na atualidade, na vida corrida da gente, ainda não é um sonho daquela mulher de 28, de 30, de 35. Mas, de repente, ela encontra o parceiro e ela quer engravidar. Lá na frente, mas ela não sabe disso ainda com 28, Exatamente. com 30. Então, esse clarear aí, né, nesse bate-papo, nessa conversa, já pode partir do ginecologista dessa mulher, Sem né? dúvida, mas sem dúvida nenhuma. E essa história da Emília, realmente, ela é muito emocionante. Né? Eu começo a história, todas as histórias, esse livro tem as histórias, os contos, mas eles começam com poemas, Sim. com referências, tem ilustrações belíssimas, né? Tem uma artista, Alexandra, o nome dela, que fez a ilustração de todo o livro, e as ilustrações falam muito com o texto, né? Com as histórias. Lê pra gente poema. Nesse caso em particular, eu recorri a uma música do Dudu Falcão com Caymmi, que vocês devem lembrar, né? É assim o trechinho, né? O que é o amor? Onde vai dar? Parece não ter fim. Sim, é belíssima essa canção. Eu não vou cantar porque eu vou estragar a música. Mas Não, tudo bem, a gente não vai pedir isso para você. Mas a gente entende. Mas é uma música muito, muito afetiva, muito, muito profunda. E fala desse casal, que é essa mulher, aí eu vou dar um spoiler, né? Ela teve o câncer. Não, pode dar, deve dar. E eles tinham um embrião, mas ela morreu. E agora o homem quer. Essa que eu acho a questão importantíssima para vocês acompanharem. Porque assim, ela acaba na história... Tudo bem, spoiler, mas não deixe de ler o livro. Ela acaba falecendo. Ela, no primeiro momento, congela os óvulos. Depois, eles resolvem fazer, sim, a fertilização in vitro. E eles têm os embriões. Só que ela acaba falecendo. Só que o marido continua com a vontade de ter aquele filho. Como é que fica isso, gente? Será que ele pode, não pode, deveria? Qual que é a tua visão e aí, Alexandre? sobre isso? Como é que fica esse dilema moral, no teu ponto de vista? Olha, o que eu penso que assim define a nossa humanidade é o equilíbrio entre a razão e a afetividade. A gente vai sempre trabalhar com essas duas coisas, não é? O problema que a gente tem hoje em dia é que a balança está pesando mais de um lado, para o lado da razão. Sim. Eu acho que a gente precisa muito mais de afeto. E quando eu falo de afeto, é de amor. Você tem que ter um olhar amoroso para essa questão. Ele é um pai, esse rapaz da história, né? Ele é um pai. Ele quer ter aquele filho ou aquela filha. Com aquela mulher. Né? Com aquela mulher. É genuíno, é verdadeiro. Né? Mas a vida tem a sua razão. E tem uma série de questões ao redor disso. Né? Por exemplo, questões de herança. Tem toda uma família por trás. Né? Lógico. Essa mulher, ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tem irmãs. Né? Existem questões aí importantes a serem consideradas. Aí a sociedade... ela tem que elaborar tudo isso. E é muito interessante quando você vê a mesma situação em culturas diferentes, você percebe que não tem resposta nem certa nem errada, né? Existe uma elaboração, uma decisão, por exemplo. O mesmo caso é visto de uma forma totalmente diferente na Suécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos,
na África do Sul, no Japão, né? Em cada família deve ser vista também de formas diferentes, né? Exatamente. Cada religião, cada pensamento. Exato. Mas eu acho que aí do meu ponto de vista, na minha cultura, né? E como pai, né? A gente não é neutro, a gente não é máquina. Eu sou pai, eu tenho filhos, e eu tenho uma menina, eu tenho um menino. E eu pessoalmente olho isso com um olhar muito mais afetivo e amoroso. Que bom, somos humanos, não é? Que maravilha. Isso é bom demais. E seguimos, Beth Correia? Seguimos. A gente conversou agora. Tá, pessoal? A gente conversou já sobre barriga de aluguel no comecinho do podcast, mas você já falou que é um procedimento legal no Brasil, mas só para confirmar, por exemplo, nesse caso, se ele quer seguir da história aqui do conto, se ele quer seguir com a gravidez e ter realmente o neném, ele precisaria de uma barriga de aluguel, esse rapaz, não é? O Brasil, como você disse, ele legaliza ou tem que ser... Tudo bem, você falou pode ser voluntário. Eu sou amiga dele e falo, eu quero ser sua barriga de aluguel. Tudo bem? Isso é aceito no Brasil? Amiga não. Amiga não. Tem que ser parente grau. de até quarto grau. Não pode ser amiga, é verdade. Pode ser gente, prima, a memória. Parente de até quarto grau. Irmã. E tem que ser voluntário. Não, tem que ser voluntário, não pode ter pagamento, nada disso. Não sei o que vocês acham. Você, Roberta, também, que é mãe, eu sou mãe... Como é que seria para uma mulher gerar um filho, sei lá, para o meu irmão? Eu acho que fica... Tem eu acho que essa questão, ali, né? ela tem uma linha muito tênue aí nesse lugar. Para mim, assim, que sou uma humana e transbordo emoção, eu acho bastante complicado, porque, não sei, a princípio você se envolve tanto com aquele serzinho que está ali, né? Eu acho que as mulheres, e também, não só nessa questão, nessa colocação da barriga de aluguel e etc., da barriga acolhedora, mas com relação a um tema brilhante que está, de uma maneira atrelada a esse nosso, que a gente vai trazer aqui, que são as famílias acolhedoras também, que deve ser muito complicado, né? Você estar com aquela Você figura... fez muito bem esse paralelo, porque é isso, é você receber uma criança por um tempo... Exato. E, de repente, ter que se desfazer desse vínculo de uma maneira... No nosso caso aqui, essa criança está na barriga dela, sim, o que é mais intrínseco, o que é mais... Nossa. Visceral, não é? Esse amor, esse sentimento todo que vai sendo criado e nutrido e etc. Porque por mais que você diga, eu vou separar, como é que a gente separa, não né? Separa, gente, não aquela separa. Frase que eu acho que é sensacional e é sobre isso, é simples assim. A cabeça não sente, o coração não pensa, não é? Exatamente. Enfim, sigamos... eu vou fazer um comentário aqui. Por favor. Eu acho que tem questões que são, assim, são complicadas. Por exemplo, você pode usar o óvulo de uma mulher, o útero de uma segunda, e a criança é criada por uma terceira. De um esperma que não sabe nem de quem foi. Né? É muito complexo. Mas né? o que eu acho que importa no final é o ponto de vista daquele ser, daquela criança que vai nascer. Sim. Dela se sentir amada. Por exemplo, adoção. Independente de você gerar ou não um filho, você adota uma criança. Quantas crianças são felizes, são adotadas? Quantas crianças são criadas só pelo pai, só pela mãe, ou pelo avô, ou pela avó, ou nem pelo avô, pela avó, nem nada, por um tio, por uma tia. Isso é uma realidade tão comum no dia a dia. O que importa no final? Amor. Amor. É sentir-se amada por quem está acolhendo. Avô, avó, a tia, ou um estranho, através de uma adoção. Ou seja, no final das contas, eu acho que isso é que importa. O que importa é o afeto. É isso que importa. Né? E você falando de barriga de aluguel, Roberta, eu acho que é muito interessante a questão da menopausa. Por exemplo, as mulheres mais 50 que estão nos assistindo e de repente ainda querem
ter um filho, mas já estão na menopausa. Alexandre, isso Ou é possível? encontraram o amor das suas Isso. vidas, não é? De repente você, Mulher Maravilha que nos ouve, que nos assiste, encontrou agora, no auge da sua idade, das nossas idades, É isso aí. o amor da sua vida e quer com ele ter um filho. Mas já está na menopausa, ou Como seja... é que faz, Alexandre? É possível fazer uma fertilização in vitro? Sim, claro que é possível, né? E o Brasil é um país muito privilegiado, né? Os médicos brasileiros, não só em medicina reprodutiva, a medicina de forma geral no Brasil é muito avançada. O tratamento, a qualidade dos médicos, né? As técnicas, as clínicas, os hospitais, não deixam nada a dever para a Europa, Estados Unidos. Então, o Brasil Bom saber disso, né, top, Roberta? né? Então, assim, o que existe de mais sofisticado e moderno, nós temos aqui. E os médicos são muito bem treinados em todos os campos da medicina, na verdade, e na medicina reprodutiva em particular. Então, assim, é possível, você tem que ir atrás do seu sonho. E não existe sonho maior do que o sonho de ser mãe. O conselho que eu dou, né, para as ouvintes, para as mulheres maravilhas que nos ouvem aqui... Então você já olhe para aquela câmera. E que tem o sonho de ser mãe, não é ainda, congelem os óvulos, não é? Todas as amigas que eu tenho nessa faixa de idade, entre 30 e 35 anos, é uma idade boa, e ainda não encontrou parceiro, ou encontrou parceiro, mas está no momento de vida que ainda quer adiar um pouquinho, né? Uma série de coisas. Deve congelar os óvulos. Por quê? Porque existe uma realidade biológica, né? A fertilidade da mulher decresce rapidamente depois dos 30 anos de idade. Exato. Não é? Vai diminuindo. E depois dos 40 fica muito mais difícil. Não é? Então, para produzir os óvulos, né? A gestação é outra questão. É uma outra parte do processo. É outra Ou parte seja, do se com processo. 30 anos ela congelou o óvulo dela, tá lá congeladinho, mas aí depois dos 50, já depois da menopausa... Lindas e maravilhosas, encontraram a sua cara metade, elas não resolvem importa quem ter um filho. Aí elas vão lá, pegam... Ovular fica mais difícil depois de uma certa idade. A gestação, o que nós temos visto é mulheres com mais de 50 anos engravidando. Uhum. Né, com sucesso, cada vez mais. Não é? Então, tem a idade biológica. Eu acho que o primeiro passo é assim, garantam os óvulos. Né? Que é o que vai decaindo, né? Congelem os óvulos. E quanto mais cedo, mais saudáveis são os óvulos e mais óvulos você consegue congelar. Não é? A gestação vem depois. Né? Aí é um outro momento quando a mulher achar que é mais adequado. Mas é claro que também... Né, quanto antes, melhor. Se fizer o congelamento desses óvulos, não é? O congelamento já é um seguro, não é? E a gestação vem depois. E aí, com a gestação, aí vem outras questões. Sim. Né? Outras questões. Minha querida, tem um texto nesse livro Amor in Vitro que eu gosto muito, que é o Estela. O Estela. Quer ler pra gente? Deixa eu... Acho que ele... Peraí, acho que eu marquei ele. Marquei. Senão a gente espera. Não, vocês não vão esperar, não. É que eu marquei, tá num dos marcados. Achei. Estela. É um poema que o Augusto Maia escreve antes desse conto. Pobre não pode sonhar. Pobre tem que trabalhar. Mas pobre pode rezar. Rezo para Aparecida. E as preces são estrelas que ela carrega em seu manto. Manto sagrado, manto estrelado. Quando uma se desprende, é um milagre que se faz. Acredito em milagres. A música é a minha prece. Aparecida está sempre aqui pertinho de mim. Assim, ela me ouve melhor. Um dia, a minha estrela virá. Que coisa mais linda, não é? Coisa mais linda. E aqui, você, com esse poema belíssimo também, você introduz uma história, também mais uma história
de superações, de desafios, em um casal que deseja ter o sonho de ter um filho, que gostaria de fazer a fertilização in vitro, mas se depara com que questão, Roberto? Não tem condições financeiras para isso. E a gente sabe que é um tratamento caríssimo no Brasil, não é? E que possivelmente não vai ser tentado só uma vez. Então, como é que funciona isso aqui? Olha... O SUS nos atende nesse quesito? Muito pouco, muito pouco. E eu escrevi essa história justamente para tocar nessa questão do acesso. Não é? Aqui no Brasil, o tratamento, né, de reprodução assistida, não é? Ele realmente é privado, ele é caro, né? Ele é caro, custa cada ciclo entre 20 a 30 mil reais, né? Dependendo pois é, gente. do tratamento. Então, cada ciclo. Se a mulher ou o casal, enfim, a produção independente tenta 3 vezes, é só fazer a conta vezes 3. Vezes 3. Então, e a cobertura do SUS é muito pequena. Até tem um hospital ou outro do SUS, mas aí você entra numa fila e tem critérios de exclusão, não é por... O que seriam? Por exemplo, idade, porque como eles têm poucos tratamentos para oferecer, disponíveis, né, eles vão escolher as pessoas que têm mais chance de ter sucesso, né? São aí cada hospital, né, é público, ele tem um critério, mas ele tem que racionalizar, ele tem que dar o tratamento para quem eles acham que vai ter maior chance de ter sucesso, não é? E outros critérios, por exemplo, às vezes o casal já tem filho. Né? Isso que eu ia comentar agora, porque nesse conto a mulher já tem 4 filhos e ela está num novo relacionamento com um rapaz mais jovem e ela quer tentar agora mais um filho. E aí a gente esbarra nessa situação, né? Então, ela já está com mais idade e ela quer ter um filho com ele, né? E por que não? Claro, por que né? não? E aí tem um preconceito também com relação à cor de pele, com relação à condição social, né? Uma pergunta, isso acontece, gente, é realidade. Mas para quem vai querer ter mais? Você faria essa pergunta para uma pessoa rica aqui da Faria Lima, loura de olhos azuis? Não. Claro que não. Pois mas se faz esse tipo de pergunta, se tem esse pensamento. A gente que revela um preconceito ainda da nossa sociedade. E não deixa de ser um preconceito, você também não ter um acesso mais ampliado, não é? Para essa classe da população que não tem como pagar um tratamento. Em outros países, por exemplo, na Europa, o tratamento é totalmente subsidiado pelo Estado. Mesmo países parecidos como o nosso, tem acesso público mais desenvolvido. A Argentina está aqui do lado, não é um país rico, né? E tem um acesso público maior. Então, a questão do acesso ao tratamento é uma questão que mais cedo ou mais tarde ela tem que ser endereçada. E vai acabar sendo por uma questão até de planejamento demográfico. Por quê? O Brasil está envelhecendo muito rápido, né? Existe uma taxa mínima de reposição, né? Que é um número estatístico de 2,1, né, filhos por mulher, que é a taxa mínima para você conseguir repor a população. Se estiver abaixo disso, a população começa a decrescer. Olha, eu sabia que estava envelhecendo, mas eu não tinha esse dado. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Nossa taxa está abaixo de 1,8. Mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que estimular os casais a terem filhos. Como já acontece na Europa, no Japão e outros países. Na China, no Japão. Não, na China tem uma proibição. A gente está no Japão há um estímulo porque os casais nem casam mais, que dirá ter filhos, né? Pois é. E aí, e nesse caso dessa história, né, que realmente é muito tocante, é essa questão de você, como casal, ter o desejo, o sonho, quer tentar. E não consegue nem tentar. E não consegue nem tentar, não consegue ter acesso para aquilo que é o mais precioso possível, que é gerar uma vida, não é? E quem não tem dinheiro não tem essa alternativa. Isso é muito duro, mas é uma realidade, é uma verdade. E era um tema que eu queria abordar
nas histórias. E aí vem com um monte de coisa de preconceito, né? É uma Você acha história que interessante. nessa área mesmo tua, né, que foi tua tanto tempo, na nossa sociedade moderna, a gente ainda tem muito preconceito e desafio a vencer? Na reprodução humana? Em todas as questões que envolvem Religiosas, esse tema? morais, éticas. Claro que tem. A gente Claro. está só engatinhando, né? Acho, talvez. Tanto é que é pouco discutido, né? É um tema pouco discutido, tem um desconhecimento enorme, não é? Quantas pessoas estão ouvindo pela primeira vez falar disso, né? Não, e o conselho que você deu aqui é importantíssimo para as mulheres, inclusive as mais jovens, que, por exemplo, agora não estão pensando nisso, mas pensarão lá na frente. E para não ter essa pressa contra esse relógio biológico, é importantíssimo o que você comentou, que é a tentativa de já fazer o congelamento dos óvulos. Até porque muitas mulheres, e eu sei bem disso, porque tive algumas assim, que são mais jovens, mas estão lá nas suas carreiras, Sim. etc. Elas se sentem extremamente pressionadas. Ai, preciso ser mãe, porque minha tá família, batendo 30 anos, porque, 35 sei lá, porque anos. quem, né? Começa a se sentir tão pressionada. Verdade. Não precisa de nada disso, né? A gente tem recursos e a medicina aí, a tecnologia a nosso favor. Então vai lá, congela os óvulos. Em algum momento que você achar que é o teu momento, porque tem Se que achar ser que é o no momento, seu momento. é. E se quiser Sim. ser, não é? Que seja lindamente, com toda a Exatamente. tranquilidade e felicidade que uma vida que desponta merece, não é isso? Bom, Roberta, mais alguma questão? Estamos chegando finalizando? ao final da nossa gravação, não temos mais muito tempo. A gente quer muito, muito, muito que você nos leia alguma coisa que você queira nos ler para finalizar e que sirva de inspiração, que sirva de recado para essa mulher maravilha que nos ouve e nos assiste aqui. Alexandre. Obrigado, Roberto. Obrigado, Beth. Esse livro é dedicado a vocês, né? Às mulheres, não é? E a mulher no sentido da energia feminina, que é a energia afetiva. Sim. E que muitos homens também têm. Você também tem, não é? Você tem. Você é prova viva disso. Eu disse anteriormente que se não tivesse, esse livro não teria acontecido. Obrigado. E é por isso que nesse livro os contos são todos contos que têm o nome de meninas, de mulheres. Sim, Vitória, né? Vitória, Emília, Estela. Então, né, para refletir, né, essa ideia, que é um livro dedicado realmente a vocês. E é interessante porque as mulheres têm esse amor e essa força, né, que a gente tanto precisa. Quando você começa a entrar nesse universo, você vê como é que a atitude está mudando muito, né? Mas das mulheres é diferente do homem. O homem vai sempre racionalizar, ele vai contornar. Por exemplo, o homem acha que ele não tem fertilidade. Quando Essa é uma questão bem interessante. Porque quando eu falo que bom o homem puxar isso, porque sempre a infertilidade estava ligada muito ainda à mulher. Não, metade dos casos a infertilidade é do homem. É masculina. A Vai mulher dizer isso lá no século XVII, sei lá, XVIII, que os reis... riquíssima. E como também os homens acham que também não tem andropausa. Pois é, então... Olha que beleza, não é? E a mulher é muito mais aberta, por exemplo, para receber uma doação de óvulo, né? Ou usar um esperma, né, de outra pessoa que nem conhece. Para o homem é mais difícil. Né? É bem mais difícil muito essa proposta. Tabu que deve ser quebrado ainda. Isso tem que ser discutido. O machismo estrutural também que está por trás disso, não é? No homem claro, e na mulher. Porque a fertilidade é do casal. Sim. Né? E a origem masculina é a metade. O homem tem mais tabu para aceitar isso, né? A mulher dele ter um filho com esperma de um outro. Pensou? Já pensou nisso? Como é que esse machismo então não tem... grita? Né? É por isso, mas quem muda o mundo, quem está mudando o mundo são vocês, são as mulheres, não é? É por isso que esse livro é dedicado a vocês e vocês estão educando os homens e os homens estão mudando também, né? Então tem muita coisa acontecendo. E tem uma questão aqui que eu trato nos últimos capítulos, né? Que é a questão do futuro, da ciência, porque a tecnologia ela vai permitir, por exemplo, gerar um neném, desenvolver um feto fora do corpo da mulher, né? Em bolsa artificial. Pois é.
né? Isso para mim é tão um outro lugar ainda, Mas, sabe? mas já está começando, não vai demorar muito. Questão da manipulação genética, fazer seleção genética. Sim. Né? Você escapa da aleatoriedade da natureza, mas aonde isso vai levar? O que vai acontecer? Isso aí é assunto para um outro podcast, Nossa, porque vai longe essa questão. Muito tempo. Então, nos últimos capítulos, eu abordo essas questões e vou ler uma parte de um desses contos, que é o que introduz essa janela, né, Como se de chama? discussão, se chama Luzia. Vamos lá. E o nome desse capítulo dentro de Luzia, é profecia, né? É assim. Ela já tem nome, será mulher. As mulheres são mais fortes e as que virão precisarão de muita força. Força para viver em um mundo que já não é o mesmo e será menos ainda. Ainda tenho visões, ainda sonho com ela. Ela fala comigo. Ela espera. Espera para sair do frio líquido do nitrogênio. Espera para entrar no calor do meu útero e lá crescer, bebendo do meu líquido, bebendo do meu amor, bebendo da minha esperança. Se chamará Luzia. Oh. Que coisa mais Luzia, linda! lindo! Isso aí, Que delícia! uma mensagem de esperança, de sonho. Que delícia! Muito bacana. Que a gente precisa tanto. Alexandre, eu te agradeço imensamente a presença aqui no nosso podcast Mulher Maravilha. Tenho certeza que você trouxe, para além de muita informação preciosa que não se tem, né, que não se tem acesso, que não é um lugar comum no nosso dia a dia, né, e das mulheres que nos ouvem e nos assistem. E para além da informação toda que você trouxe, essa tua sensibilidade, essa tua entrega e doação, esse teu olhar, de amor, esse teu olhar como um homem, como uma figura masculina, sobretudo, para essa questão que para a gente é tão importante. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Alexandre. Augusto Maia, Serafim. Vamos agradecer o nome completo, agradecer aos dois. E o podcast Mulher Maravilha vai ficando por aqui. Conte a sua história para nós. A sua história pode ser aqui um tema do nosso podcast. O e-mail é mulhermaravilhapodcast@gmail. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso aí, gente. Mulher Maravilha Podcast. Vamos convidar a todos para se inscreverem no @Mulher Maravilha Podcast. Essa inscrição de vocês é super importante para que cada vez um número maior de mulheres e dos seus pares e dos seus familiares tenham acesso a esse conteúdo que é feito, produzido e pensado para você, Mulher Maravilha. A gente se vê a semana que vem. Um beijo enorme, fiquem bem, fiquem com Deus. Lembrando que esse canal é de vocês e nós seremos a sua voz. Até lá, aí, gente. um beijão. Um beijão.